Em Natal, a audiência pública discute série de demissões de funcionários municipais concursados. Justiça suspende prazo de validade de concurso da Caixa Econômica Federal. Seguro-desemprego tem novas regras. Saiba quais são elas no programa de hoje. 25 de julho, Dia do Motorista. A entrevista desta semana vai tratar sobre os desafios e a realidade da profissão. Começa agora o Trabalho Legal, um programa realizado pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte abriu um inquérito civil público para investigar legalidade em demissões na Companhia de Serviços Urbanos de Natal. A empresa responsável pela coleta de lixo da cidade assinou a demissão de 29 garis que ingressaram por meio de concurso público realizado em 2005. A procuradora do Trabalho, Isabel Queiroz Ramos, convocou representantes da Urbana e do Sindilimp, Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza do Rio Grande do Norte, para esclarecer o assunto. De início, nós queríamos perquirir quais eram os motivos dessas demissões. E por isso não foi feita essa audiência, para que a Urbana desse os seus esclarecimentos. E também foi chamado o sindicato profissional da categoria para que ele dissesse qual é a posição sindical nessa situação. Durante a audiência pública, a Urbana informou que os empregados demitidos são seletistas e por isso não gozariam de estabilidade no serviço público. A empresa, que é uma sociedade de economia mista, disse ainda que os funcionários não estavam atendendo às necessidades do serviço. Mesmo assim, decidiu optar pela demissão sem justa causa, pagando todos os direitos trabalhistas. As 29 demissões foram analisadas caso a caso por uma comissão paritária, prevista em acordo coletivo. Essa comissão é formada por 2 membros da empresa contratante e 2 representantes do Sindicato dos Empregados. Na ocasião, a comissão referendou todas as demissões, mas devido à grande repercussão que o caso teve na imprensa, a empresa contratante, no caso, a Urbana, teve que voltar atrás. Suspendeu algumas das demissões, mantendo apenas 12 delas. Nós, em cima de uma solicitação do outro sindicato, solicitando que nós reavaliássemos as fichas, inúmeras colocações deles, nós reavaliamos e de 29, nós voltamos com 17 e só demitimos apenas 12. Os 12 empregados que tiveram as demissões mantidas acompanharam a audiência e se dizem perseguidos pela Urbana. Eu acredito que pelo fato de, além de nós brigarmos pelos nossos direitos constituídos, nós mudamos de sindicato, aí por causa disso nós batemos de frente e eles não estão aceitando nós brigarmos pelo nosso direito, porque muitos que foram demitidos, todos aí estão brigando pelo direito constituído. Eu fiz um concurso, passei no meio de 22 mil candidatos e tenho orgulho de trabalhar nessa empresa. Agora, infelizmente, as pessoas não querem que a gente continue trabalhando. Dos 1.428 empregados da companhia, aproximadamente 600 são concursados. Atualmente, há um déficit de 1.000 garis para trabalhar na coleta de lixo em Natal. Dívidas trabalhistas que superam os 100 milhões de reais impedem a realização de novo concurso público. Os empregados demitidos da Urbana ainda serão ouvidos no inquérito. Nós vamos avaliar o que tem nos autos, os depoimentos, ouvir ainda alguns empregados sobre essas demissões, alguns empregados dentre os demitidos e formar o nosso convencimento. Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal move a ação civil pública e Justiça decide suspender prazo de validade de concurso para advogados da Caixa Econômica Federal. Quem leva a vida de concurseiro já está acostumado. É preciso aprender a conviver com a rotina de estudos e com a eterna expectativa. É um pouco chato, porque a gente investe muito tempo, a gente abdica de muita coisa, às vezes trabalhos que a gente não pode assumir porque está esperando um concurso e a gente também não tem uma certeza se vai ser chamado ou não e não pode fazer planos.
Mas e quando, depois de tanto esforço e meses de estudo, o reconhecimento vem? Nem sempre o nome na lista de aprovados é o suficiente. Aqui em Brasília, cerca de 1.500 candidatos aprovados no concurso da Caixa Econômica Federal para o cargo de advogados ainda esperam por convocação. Atrapalha muito a vida da pessoa, porque simplesmente ela às vezes não conseguiu um outro trabalho porque estava esperando essa oportunidade que parecia ser melhor, mas deve ser uma situação muito frustrante para uma pessoa dessa. Investiu tempo e não logrou êxito. Dos 40 mil candidatos que participaram do concurso, a Caixa admitiu apenas 46. Mas ainda durante a validade do prazo para a convocação, o banco contratou 309 escritórios de advogados para trabalhar de forma terceirizada. A procuradora Ana Cristina Ribeiro ingressou com uma ação na Justiça do Trabalho, alegando ilegalidade neste tipo de contratação. O Ministério Público ele entende inadmissível que a Caixa Econômica Federal, tendo candidatos aprovados em concurso público, tendo a necessidade do serviço desses advogados, ele não pode terceirizar o serviço jurídico. Com isso, por determinação da 13ª Vara Trabalhista de Brasília, o prazo que acabaria no fim de junho foi suspenso. Nós temos que aguardar o julgamento do mérito da ação, no qual o Ministério Público também pede a convocação de cerca de 800 aprovados. Além disso, a procuradora pediu a rescisão em até 60 dias de todos os contratos de prestação de serviços firmados com empresas advocatícias e a convocação em até 60 dias de no mínimo 144 aprovados no último concurso e em até 180 dias a contratação de 618 candidatos. As obras da nova sede da Procuradoria-Geral do Trabalho começam em 2 anos. Quem traz os detalhes é a repórter Cristiane Meirelles. A conquista do terreno para a construção da sede própria da Procuradoria-Geral do Trabalho foi o motivo de uma reunião importante essa semana. No encontro, o Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Camargo, e o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, firmaram um acordo para a criação de uma comissão para elaborar a proposta de execução orçamentária e administrativa do futuro complexo, motivo de comemoração para os procuradores. É um momento, portanto, muito importante, um marco mesmo para o Ministério Público do Trabalho, para o Ministério Público da União e precisa ser celebrado e comemorado. As condições de acesso para o trabalhador estarão absolutamente garantidas. Isso para nós é mais um motivo de felicidade. O Ministério Público do Trabalho é um Ministério Público social, é o Ministério Público, é o ramo do Ministério Público que mais se aproxima do trabalhador, que mais se aproxima ou que tem a obrigação, melhor dizendo, por força constitucional, né, a obrigação de defender o direito social. Então, para nós, é fundamental saber e garantir que o trabalhador terá acesso, né, às instalações da Procuradoria-Geral do Trabalho. Atualmente, o Ministério Público do Trabalho é o único ramo do Ministério Público da União que não tem sede própria. O MPT ocupa 2 andares deste edifício, na região central de Brasília. O terreno destinado pela Secretaria de Patrimônio da União, SPU, fica localizado no setor de Autarquia Norte e tem 102 mil metros quadrados disponíveis para a construção. A nova sede terá 19 andares e também receberá outros órgãos do MPU. A seguir, novas regras de seguro-desemprego levam o trabalhador para dentro da sala de aula. A gente volta já. As novas regras do seguro-desemprego vão levar trabalhadores de volta às salas de aula. A partir de agora, quem pedir o benefício pela 3ª vez em 10 anos terá que se inscrever em um curso de capacitação. Nesses casos, só recebe o benefício quem estiver matriculado e o dinheiro será suspenso se o aluno faltar muito às aulas. A nova lei do seguro-desemprego começou a valer neste mês. Pelas regras, o trabalhador terá 2 opções na hora de entrar com o pedido de seguro-desemprego: o reemprego ou o curso de qualificação. Se o trabalhador pedir o seguro-desemprego pela 3ª vez, dentro de um período de 10 anos, ele deverá fazer o curso gratuito de no mínimo 160 horas, que poderá ser de formação inicial, continuada ou de qualificação profissional.
Caso negue a vaga ou não compareça, ele perde o benefício. O encaminhamento dele para um novo emprego se dá dentro do perfil daquele emprego que ele está saindo. A diferença que funciona com o curso profissionalizante é que o curso, no momento também da inscrição, ele sendo reincidente, ele é obrigado a ser encaminhado para um curso. Mas o curso também tem que ser levado em conta a área de atuação dele. Para o advogado trabalhista Fernando Marques, essas novas regras vão causar impactos positivos nas relações de trabalho. Para as empresas, por exemplo, essa qualificação vai implicar em menos demissões na empresa, então vai implicar numa diminuição de custos. Para o Estado, para a sociedade como um todo, vai implicar também num benefício muito grande, que vai ser o quê? A diminuição do pagamento do seguro-desemprego para os trabalhadores empregados, já que vai haver menos demissão nas empresas. E para o trabalhador em si, a mudança principal vai ser justamente que ele vai deixar de receber um dinheiro para ficar em casa, simplesmente procurando emprego. Ele vai precisar, além de procurar emprego durante esse período, ele vai precisar se qualificar profissionalmente, para justamente ser um profissional mais atraente para essas empresas. A função do seguro-desemprego é conceder ao trabalhador uma assistência financeira temporária, no período de recolocação no mercado de trabalho. No entanto, muitos trabalhadores não pensam assim. Antônio tem 45 anos e acabou de ser dispensado do emprego. Um novo emprego não está nos planos dele, pelo menos não agora. Vou tentar dar uma descansada, né? E tem a reforma da casa, que a gente sempre tem que dar um ajuste em casa e tentar dar uma descansada para depois, né? A gente melhorar a situação da gente. Fátima trabalha na Secretaria do Trabalho do Distrito Federal e confirma: a mentalidade do trabalhador na hora de usar o benefício é de descanso e não de assistência temporária. E são muitas as desculpas. Diz que vai viajar, ele diz que quer descansar. São várias histórias, né? Que a mãe está doente, precisa acompanhar. Então são todo um perfil assim, mas que por fim a gente acaba convencendo ele, lembrando que se ele não aceitar a vaga, o seguro dele será suspenso, assim bem como o curso também. Para o Ministério Público do Trabalho, as novas regras conseguem estimular a mudança de uma cultura assistencialista criada em torno do seguro-desemprego. É que o trabalhador ele estava acostumado em receber o seguro-desemprego depois de atender aqueles requisitos legais, né? E o Estado, eu vejo com uma boa postura, uma boa providência, né, de alterar essa figura de assistencialismo que nós temos, o costume, né, de associar. Quer dizer, ele tem o único objetivo de oferir o benefício do seguro-desemprego. E agora, com essa nova medida, ele não vai mais fazer jus a esse benefício se não restar demonstrada a falta de oportunidades de trabalho. Quem precisa do transporte público para se locomover tem sempre as mesmas reclamações: preços altos, falta de estrutura e ônibus lotados. Mas e o trabalhador do coletivo? Será que está satisfeito? A resposta na reportagem de Michele Castro. Motorista de transporte coletivo há 24 anos, Adelino Félix conta que hoje trabalha satisfeito, mas nem sempre foi assim. Já que eu tenho dificuldades de todo jeito. A princípio era aqueles motores dianteiros que faziam muito barulho, muito calor, mas hoje, nessa empresa que nós vemos hoje, atual, não temos mais esse tipo de veículo. Nós temos são veículos sofisticados, com ar-condicionado, motor traseiros. Ao contrário de Adelino, grande parte dos motoristas e cobradores que trabalham no transporte público de Brasília tem a mesma reclamação: más condições de trabalho. Insegurança, né? Negócio de assalto e tudo. O trânsito é um caos. Os carros todos socateados, os empresários não estão ligando para nada. Mas esse não é um problema exclusivo da capital federal. A maioria dos trabalhadores de transporte coletivo de várias partes do país passam por problemas parecidos. Em abril deste ano, o Ministério Público do Trabalho em Macapá precisou firmar um acordo com 3 empresas que prestam serviço no transporte público do estado.
Depois de instaurar inquérito civil, o MPT constatou que as empresas do grupo econômico estavam negligenciando direitos trabalhistas e propôs a ação civil pública para regularizar o pagamento de cerca de 250 trabalhadores. A procuradora do trabalho que firmou o acordo contou que a maior parte dos trabalhadores estavam com salários atrasados. O Ministério Público, atuando como fiscal da lei, foi feito o levantamento desse débito e do número de trabalhadores que estavam sendo prejudicados e do montante. Tinham trabalhadores que de 10 anos de trabalho tinham R$80 depositados de FGTS, então a situação era extremamente grave. Além de se comprometer a regularizar a situação, as empresas tiveram que pagar R$100 mil por dano moral coletivo aos trabalhadores. No próximo bloco, você acompanha uma entrevista especial sobre a jornada de trabalho e os principais desafios da profissão do motorista. No estúdio, eu recebo o professor da UNB e especialista em trânsito, Hartmut Gunther, que vai discutir esse tema comigo. É daqui a pouco no Trabalho Legal, não saia daí. No próximo dia 25 de julho é comemorado o Dia do Motorista. Novas regras para a profissão entraram em vigor em abril deste ano, mas são muitos os desafios vividos por esses trabalhadores. Eu recebo no estúdio o professor da UNB e especialista em trânsito, Hartmut Gunther, para discutirmos esse assunto. Muito obrigado, professor, pela sua participação. Professor, existe uma lei, que entrou agora em vigor, novas regras, em vigor agora em abril. No entanto, ainda existem muitos desafios, não é? Sim, sem dúvida. Seja como for, a profissão do motorista é uma das mais estressantes entre as profissões que existem. E, afinal das contas, o motorista ele se vê diante de duas pressões principais, para assim dizer. De um lado, as pressões, as expectativas, os desejos, as necessidades do usuário, e, por outro lado, as pressões e expectativas dos donos dos ônibus ou da sociedade de maneira geral. Então, nesse sentido, o usuário, obviamente, espera de ser bem atendido. Bem atendido quer dizer uma certa pontualidade, regularidade, de o motorista se comportar corretamente, de parar perto da parada de ônibus, etc. E, por outro lado, a sociedade de maneira geral, os donos dos ônibus ou as companhias, esperam que o motorista mantenha, obviamente, uma pontualidade e que ele se insere dentro do fluxo de trânsito. E isto, obviamente, implica em graves desafios à medida que a densidade de trânsito está cada vez maior e, a menos que se realmente crie espaços específicos para os ônibus, a situação do motorista fica muito complicada. Existem diversos estudos que analisam essa situação do trabalhador enquanto motorista. O senhor já estuda isso há mais de 10 anos. Nesse caso, o senhor procurou uma análise partindo de uma nova perspectiva, porque realmente não tem como desvincular o motorista do usuário, no caso do transporte coletivo. Mas o senhor preferiu analisar uma perspectiva do olhar do próprio motorista. O que mais te chamou a atenção nesses anos de estudo? Quer dizer, uma das coisas que talvez vale a pena de realmente enfatizar, existem, digamos, no bojo popular, as reclamações dos usuários e existem também estudos sobre as reclamações por parte dos usuários, mas existem relativamente poucos estudos que realmente focalizam no motorista. E, afinal das contas, se nós esperamos que ele preste um bom serviço, temos que nos realmente preocupar com a situação dele, ou às vezes até dela. E, então, esse foi nosso interesse. No caso, a gente está falando sobre os motoristas de transporte coletivo urbano, mas também existem motoristas aqueles de estrada, de carga, que também sofrem as mesmas mazelas, não é mesmo? Bom, e aí, no caso do motorista urbano, digamos, e é basicamente o de ônibus, ele tem, de fato, uma
um cronograma relativamente rígido, em princípio. Né? Bem que aqui em Brasília, né, quer dizer, mal se sabe onde o ponto de ônibus e muito menos o horário. Né? Quer dizer, você tem que aprender isso como usuário, né? Enquanto que em outras cidades, Curitiba, por exemplo, no exterior, você até pode chegar no ponto de ônibus e aí tem um aviso, né? O próximo ônibus da linha X chega daqui a 2 minutos. O controle é maior, né? Não, quer dizer, o usuário sabe, de um lado, de fato, ele vai chegar dentro de 2 minutos e o motorista, inclusive, tem condições de honrar esse horário. O trânsito caótico aliado às más condições da malha rodoviária no Brasil potencializam esse estresse e que hoje vivem os motoristas? Sem dúvida, né? E veja, o estresse tem várias origens, né? E, obviamente, as pessoas, à medida que as pessoas variam, né? Obviamente, eles reagem diferentemente aos vários fatores. Mas, certamente, no caso do motorista de ônibus, né? O próprio ambiente quente e barulhento, né? O ambiente fora, digamos, do espaço de trabalho imediato, quer dizer, fora do ônibus pode ser quente, né? Isso se poderia melhorar teoricamente com ar-condicionado. Ele certamente barulhento, né? Quer dizer, lá fora. E à medida que temos mais carros, mais veículos na via, a chance de buzinha, de atrapalho, aumenta. O Ministério Público do Trabalho atuou extremamente em favor da aprovação dessas novas regras que começaram a valer agora em abril, entre elas redução de jornada, a questão do intervalo a cada 4 horas, intervalo de meia hora. Mudanças como essa é realmente um sinal de evolução, auxiliam no processo de humanização da profissão de motorista? Bom, que um passo na direção certa, sem dúvida é. O grande problema, no fundo, é uma coisa que você tem uma boa lei, uma boa regra, etc. Tal, e a outra, ela de fato ter condições de ser cobrado. Né? Então, agora, imaginamos-nos na situação do motorista. Né? Aí chega o fiscal, o dono, sei lá quem for, diz, olha, você deixa isso para lá, né? 4 horas e 15 minutos também está bom, e você sabe como o caminho é. Né? O que ele vai dizer? Ele vai dizer, não, aí... Né? Ele vai dizer, não, eu sou protegido de quem? Né? Quer dizer, se ele for dizer eu sou protegido, né, e ele perde emprego no fim do mês, ele vai ser protegido por quem? Professor, então a realização de operações de fiscalização que tentem justamente humanizar essa profissão de motorista são válidas e se mostram necessárias, né? Mas é necessário também que os órgãos continuem fiscalizando. Né? Porque uma das coisas que se vê frequentemente em N situações, né? Quer dizer, entusiasmo inicialmente grande, mas uma vez conseguido, a gente diz, agora podemos relaxar. E isso, obviamente, não é bem assim. Não. Então, nesse sentido, realmente, o Ministério Público e a Polícia Rodoviária Federal, estadual, local, né? Continua, né? E tem que estar presente sempre. Controle e persistência talvez sejam o segredo. Eu conversei com o professor da UNB e especialista em trânsito, Hartmut Günther. Muito obrigado, professor, pela presença do senhor aqui no Trabalho Legal. Foi um prazer. O Trabalho Legal desta semana fica por aqui. Você também pode acompanhar o nosso programa pela internet. É só acessar o site www.mpt.gov.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!